Olá, e estamos de volta. Agora cabe a mim encerrar o segundo dia na Web Summit. O meu nome é Ruth Sousa Vasco, faço parte da equipa do The Next Big Idea e vou ter comigo a fechar com chave de ouro nesta nossa última conversa do segundo dia, António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal, com quem vamos ter a oportunidade de falar do que é que foi o melhor e o pior deste ano que passou e que a Web Summit acaba por ser sempre um momento de alguma reflexão e também de abertura para o futuro e do que é que nos espera em 2024. Obrigada, António, por estares connosco mais uma vez. É um prazer, obrigado. Se calhar vamos começar por te ouvir sobre o feedback que tens tido das startups em relação a este ano de 2023, que foi um ano, de certa maneira, difícil e trabalhoso para a maior parte delas. O que é que são as principais reflexões que se pode fazer sobre o que as startups têm dito? É uma boa altura para começar a fazer balanço, de facto. E este ano é um ano de desafios e de facto, algumas dificuldades para o empreendedorismo e para as startups em Portugal. Eu destaco dois aspectos importantes em forma de balanço. A captação de investimento por parte de investidores baixou significativamente face ao ano anterior. Estamos a falar de uma redução superior a 50%, só no fim do ano é que vamos conseguir apurar o número correto e final, mas é certamente uma diminuição superior a 50% comparado com o ano anterior. Que é um grande rombo, não é? Grande rombo. Por outro lado, a procura de talento tem sido também um dos aspectos críticos e a dificuldade em atrair talento qualificado é cada vez maior e, portanto, há uma concorrência enorme com vários países, desde logo os nossos vizinhos, Espanha, França, Alemanha, mas também outros fora de Portugal, que de facto são muito atraentes para a instalação de talento qualificado e para atraírem talento qualificado, e as startups portuguesas têm tido dificuldades crescentes em atrair e em reter talento em Portugal. Portanto, são dois aspectos que preocupam e para os quais devemos apresentar soluções e devemos tentar apresentar algumas medidas para os melhorar. Eu ouvi-te dizer há umas 2 semanas, quando foi a recepção oficial do Presidente da República às startups que fazem parte do grupo do Road to the Web Summit, uma coisa que achei curiosa que foi, as startups estão a fazer o que têm que fazer, que é com menos dinheiro, tiveram que tomar decisões, obviamente que são decisões bastante difíceis do ponto de vista de gestão, mas isso também significa que há maior maturidade de gestão. Claro, nós não devemos dramatizar, quer dizer, quando as condições são difíceis, as empresas têm que se ajustar. E o ajustamento passa por muitas vezes por ajustar a dimensão das suas equipas, os seus recursos, suspender decisões de investimento. Isso é normal no mundo empresarial. Eu acho que o estranho era isso não ser feito. Significava que estávamos a tomar as mesmas decisões quando o enquadramento muda e não é isso que se pretende. E, portanto, o que nós vemos do lado das startups é uma enorme rapidez em reagir e antecipar estes momentos complexos, e as tomadas de decisões têm que ser feitas. Uma das novidades também que tivemos este ano foi que finalmente foi aprovada a lei das startups, que era um tema já com algum histórico, e que em maio deste ano foi finalmente aprovado. Certo. O que é que tu destacas? Já falámos, e já falaste bastante sobre esse tema, mas de facto muda o enquadramento e é um princípio de caminho diferente da forma como até aqui as startups têm sido tratadas. Absolutamente. Foi um dos aspectos positivos deste ano, que também os há, e portanto aprovarmos em Portugal e promulgarmos em Portugal uma nova lei das startups, que é única na Europa, eu diria até no mundo, com características que de facto nos distinguem pela positiva em relação a muitos outros países, é uma excelente novidade. Desde logo porque esta lei estabelece um enquadramento legal para o conceito de startup e de scale-up, e falo de uma forma bastante abrangente e inclusiva. Enquanto outros países na Europa definem startups como empresas que faturam anualmente até 5 milhões de euros ou que têm até 5 anos ou 7 anos de atividade, nós em Portugal temos uma definição de startup que prevê este conceito para empresas até 10 anos de antiguidade e de idade, até 50 milhões de euros de faturação e até 250 empregados. E, portanto, é um conceito bastante inclusivo e abrangente. Por outro lado, incluímos também a definição de scale-up. E o que é este palavrão de scale-up? Scale-up é uma startup que já não cumpre os requisitos de idade ou de dimensionamento porque os ultrapassa e, portanto, pode ter mais do que 10 anos, faturar mais do que 50 milhões ou ter mais do que 250 colaboradores, mas é uma empresa tecnológica, faz parte do ecossistema, é inovadora e cumpre os requisitos que já estão previstos na lei para se candidatar a um programa importante que temos em Portugal, que é o Tech Visa, e, portanto, atribuir em condições vantajosas e rápidas vistos de trabalho para colaboradores qualificados que se juntem a estas empresas. Portanto, uma startup que já ultrapassa aqueles critérios mais qualitativos,
mas que cumpra os requisitos para se qualificar para o programa TechVisa, é considerada uma scale-up e, portanto, pode também vir a ser abrangida por novas medidas, novos incentivos, novas políticas públicas que se venham a desenhar especificamente para apoiar este tipo de empresas. A questão desse alargamento ou dessa maior flexibilidade naquilo que é a definição de uma startup, não é? Sim. Ter, portanto, mais tempo para já, que é uma coisa importante. Isso. De alguma forma, isso também significa que é o reconhecimento de ter que haver uma maior paciência com os modelos de maturidade de negócio. É porque, na verdade, o que andamos a falar é de quanto tempo é que se prova uma startup. À partida não tem um modelo de negócio e anda à procura dele. Estamos a dizer que é preciso mais tempo. Sem dúvida, é isso mesmo. Em alguns setores de atividade, 5 anos é pouco. E, portanto, nós temos que dar mais tempo para que as startups provem que têm um produto que vale a pena perseguir e vale a pena fazer crescer. Em ciências da vida, biotech, deep tech, 5 anos é insuficiente. E, portanto, daí a nossa vontade e a nossa proposta que o Governo acolheu e que depois o Parlamento aprovou também, de considerarmos um prazo de 10 anos. Mas a lei das startups, que foi promulgada em 25 de maio deste ano, não traz só este enquadramento legal, traz também um novo regime fiscal para os planos de stock options, que é um regime fiscal dos mais competitivos e interessantes em toda a Europa. Porquê? Porque fixa uma taxa de imposto de apenas 14%, uma taxa efetiva de imposto de apenas 14% para os ganhos com estas stock options, que é uma forma utilizada pelas startups para remunerar os seus colaboradores e, portanto, para além do seu salário fixo, os colaboradores têm acesso a uma parte pequena de ações da empresa para se motivarem e para se juntarem a estes projetos empresariais. É evidente que isto para empresas que têm pouca liquidez e que querem atrair quadros muito qualificados, que muitas vezes concorrem também para multinacionais e para empresas de outros países, este é um argumento muito importante. Claro. Portanto, vem trabalhar comigo porque eu, para além do teu salário, dou-te uma parte do capital da empresa. E o que é que diz o novo regime fiscal para as stock options? Taxa efetiva de 14% e aplicada apenas no momento final, quando o colaborador troca as ações a que teve direito por cash. Anteriormente, ele era tributado no início, quando recebia o direito teórico, e depois outra vez no final. E, portanto, acabámos com isso e esta nova lei das startups permite, de facto, uma distinção muito grande do nosso regime fiscal favorável a este tipo de planos. Neste Orçamento de Estado de 2024, que está em discussão, prevemos ainda ter algumas afinações e algumas melhorias a este regime, algumas delas reclamadas pelo ecossistema, na altura da promulgação desta lei e, portanto, vemos isto de forma bastante positiva. É um caminho muito importante que estamos a percorrer. Tenho uma curiosidade sobre isso, que tem a ver com o IRC, Sim. que era um dos temas, poder haver uma redução de IRC para startups, diferenciando de uma PME ou de uma empresa com outra maturidade. E a minha questão tem a ver com se, na verdade, as stock options não acabam por ser uma ferramenta bastante mais impactante de gestão do que o IRC, porque tipicamente nos primeiros anos não estamos a falar de empresas que à partida tenham resultados que possam beneficiar, a não ser que elas possam fazer a projeção desse valor para exercícios futuros. Qual é que é o impacto real no ecossistema português? O IRC, eu diria que é uma medida bandeira que permite que Portugal se posicione até como argumento e como, enfim, meio de comunicar as vantagens que podemos dar a este tipo de empresas, mas que depois, na prática, as empresas, para o aproveitarem, têm que apresentar resultados positivos. Mais scale-up, se calhar, do que startups. Provavelmente só mais tarde, enfim, é que começarão a beneficiar dessa vantagem. No entanto, é um critério importante, porque não deixa de entrar nas grelhas de comparação das condições que estas empresas e estes empresários consideram quando escolhem o seu país de destino. E, portanto, é relevante termos esse argumento e termos essa bandeira. No caso das stock options, é absolutamente essencial, porque, no fundo, o regime anterior era de tal forma desvantajoso que nos colocava a comparar mal, de uma forma absolutamente evidente, num mecanismo que é utilizado diariamente por este tipo de empresas. É muito habitual nesta área de atividade utilizar este tipo de argumentos para atrair e reter talento. E nós aí comparávamos verdadeiramente mal. Do ponto de vista do tema inicial, que tem a ver com o acesso a financiamento, e tem sido este um ano difícil, ontem tivemos a oportunidade também de ouvir várias pessoas ligadas ao Banco Europeu de Investimento e ao Fundo Europeu de Investimento e ao Portugal Tech sobre um bocadinho o impacto e a forma como eles têm visto estes fundos, que são fundos, no fundo, a ajudar a trazer financiamento para os vários ecossistemas e países como Portugal e no sul da Europa, mais ainda.
Duas questões que eu gostava de te ouvir. Uma tem a ver com o facto de um dos números que ontem foi partilhado também aqui, foi que, na verdade, a Europa já não compete mal com os Estados Unidos naquilo que é early stage, já há um conjunto significativo, não é desequilibrado ainda, 40%, 50% nos Estados Unidos, 25% na Europa, mas apesar de tudo, em termos de performance, já conseguimos ter uma representatividade, mas quando se trata de olhar para as últimas etapas de financiamento, quando as empresas efetivamente estão a dar o seu grande salto e precisam de rondas de 100 milhões, 200 milhões, aí a Europa continua muito aquém e a solução é olhar ou para os Estados Unidos ou para países asiáticos, o que acaba por muitas vezes revelar-se a prazo a perda de jurisdição dessas empresas na Europa e muitas vezes a perda de talento e a própria capacidade de influenciar todo o ecossistema. Como é que tu olhas para este tema e como é que tu achas que podia ser de alguma maneira, ou como é que pode ser de alguma maneira infletido? É verdade, esse é um problema que afeta toda a Europa, não é um problema de Portugal, é um problema de legislação e regulação europeia. O que se passa é que na Europa não há qualquer tipo de estímulo ou incentivo para que grandes investidores privados, como os fundos de pensões, invistam parte dos seus portfólios em venture capital e em startups. Isto porque, desde aqueles anos complicados de 2008 até 2012, 2013, em que se deu a crise do risco soberano e em que os bancos passaram por dificuldades, foi criada uma legislação específica para proteger balanços e, enfim, rácios de capital e, enfim, outro tipo de objetivos e de rácios financeiros destas instituições financeiras e dos grandes investidores, que prevê que esta classe de investimento, esta classe de ativos, é considerada uma classe de alto risco, e é verdade, é uma classe de alto risco, e, portanto, quando os investidores profissionais querem investir parte dos seus ativos, parte da sua capacidade financeira neste tipo de empresas, startups ou então em venture capital, em gestores de fundos de venture capital, o que estes profissionais têm que fazer é, no momento zero do investimento, considerar 50% do valor que investem como perda à cabeça. Ainda não sabemos como é que o projeto vai correr, ainda não sabemos se vai resultar em perdas ou não, mas em termos legais, de regulamentação, eles têm que contabilizar uma provisão. Okay. Uma provisão. Têm que reconhecer perdas de imediato, apenas porque é considerado uma classe de investimento com risco. Ora bem, o que é que acontece nos Estados Unidos? Daí o contraponto que é bem feito com os Estados Unidos. Este tipo de questões, enfim, de considerar classes arriscadas, mais arriscadas ou não, é gerido pelos gestores de fundos. E quando um gestor de fundo considera que há uma determinada classe que é muito arriscada, o que ele faz é reduzir a percentagem de alocação do seu portfólio a essa classe em concreto. E, portanto, investe do seu portfólio o quê? 2%, 3%, 5%, mesmo que perca tudo, mesmo que tenha uma perda total, não coloca em risco o perfil global do portfólio e, portanto, pode, digamos, mitigar perdas e pode atenuar o impacto que isso tem no portfólio como um todo. Eles não precisam de regulamentação adicional. São eles, profissionais, que gerem a percentagem daquilo que têm, que querem alocar a cada uma das classes. E é isso que nós queremos na Europa. O que não é razoável é nos Estados Unidos os maiores investidores em venture capital e em startups serem grandes fundos de pensões privados e na Europa a participação dos fundos de pensões em venture capital e em startups é insignificante. É reduzida ao mínimo. O que é que acontece na prática? Do tempo. Pois, é só porque a questão dos fundos de pensão é sempre muito delicada e na Europa ainda é mais porque nós temos claramente, e bem numa série de questões, valores mais tradicionais ou mais, com mais primazia à segurança do que tem os Estados Unidos e isso tem um lado bom, inevitavelmente. Agora, a questão é, porque é que, e tu conheces muito bem esse mercado, esta discussão enferma também de algum preconceito ideológico sobre a forma como se vê estes investimentos, que é, estamos aqui a fazer um investimento tão arriscado que colocamos em causa a reforma das pessoas, para dizer isto da maneira mais... Para, eu não estou a falar sequer dos fundos públicos. Eu aí, nas seguranças sociais e fundos públicos, não estou a ir por aí. Eu estou a falar dos privados. O que acontece na gestão dos fundos privados é que são, de facto, as instituições que gerem os fundos e os gestores profissionais que cuidam do perfil conservador desse fundo.
E, portanto, o estar a provisionar à cabeça 50% de um determinado valor... É dizer, não faças. É dizer não faças, Claro. é isso mesmo. E, portanto, o que acontece na Europa é que partimos em desvantagem, porque quando uma startup bem-sucedida europeia quer angariar uma ronda de financiamento de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 100 milhões de euros, invariavelmente tem que recorrer aos investidores americanos, que são financiados pelos grandes fundos de pensões americanos, porque na Europa não há ainda suficiente número de investidores para irem a estas rondas de capitalização maiores. E isto coloca-nos numa desvantagem muito grande. Depois, o que é que dizem estes gestores americanos dos grandes fundos de pensões? Quando investem 50 milhões numa empresa ou 100 milhões numa empresa, dizem, não, eu para investir este valor tão significativo numa empresa, quero que mudes a tua sede para os Estados Unidos, porque é aqui que eu me sinto bem a investir. Eu conheço a jurisdição, conheço o meio legal e No o fim do dia enquadramento também tem jurídico. impacto no emprego, não é? Porque o emprego também acaba por ser muito mais E, portanto, o que é que colocado uma noutro mercado. startup bem-sucedida europeia, portuguesa, tem que fazer? Vai atrás do que os seus investidores determinam. E, portanto, invariavelmente, nestes casos de maior sucesso, está-se a assistir a uma saída grande de startups bem-sucedidas ou de scale-ups da Europa e de Portugal, que invariavelmente vão para os Estados Unidos, porque é lá que estão os grandes investidores com grande capacidade. Mudar esta situação era muito importante para nós, para Portugal e para a Europa. E o que é que se está a fazer em Portugal também para que isso possa... Ou seja, Nós há temos... um quadro que é europeu, Sim. não é? Mas depois há também, à escala de cada país, o que é que se pode fazer? O que é que... Nós temos dois planos. No plano europeu, implica mudar regras base aplicadas a toda a Europa, a regulamentação a toda a Europa. É complexo, demora tempo, mas eu acho que devemos iniciar esse caminho. E aí o papel da ESNA, da Europe Startup Nations Alliance, é um papel importante. No plano nacional de cada um dos países, nós podemos apresentar a esses fundos de pensões privados compensações, contragarantias, alguns benefícios que lhes permitam compensar essa desvantagem de reconhecerem à cabeça um valor tão elevado de custos quando pensam nesta classe de ativos. E, portanto, temos que ir por aí. Enquanto as regras base de regulamentação europeias não forem mudadas, cada um dos países, e neste caso eu defendo que Portugal seja ativo nisso e pioneiro nisso, deve apresentar argumentos concretos a esse tipo de investidores para que eles considerem esta uma alternativa viável para colocar os seus ativos sob gestão. Isto tem duas vantagens. Por um lado, retém mais estas startups bem-sucedidas, estas empresas de grande potencial nos nossos países, evita que elas tenham que sair do país, como eu costumo dizer, pelas piores razões. Eu acho ótimo que elas saiam do país para ir buscar mercado, para ir buscar pessoas, ou como uma estratégia de internacionalização. Terem que sair do país para ir buscar capital é mau sinal. Sim, Nós devíamos ter cá, do nós devíamos ter cá investidor. condições para as financiar. Portanto, é isto que permite reduzir o número de empresas que se sentem incentivadas a sair do país apenas por esta razão. E, por outro lado, tem uma vantagem grande que é faz com que elas estejam também menos dependentes de fundos públicos e de apoios públicos, que são muito importantes nesta área, mas que não garantem uma sustentabilidade a longo prazo. Os privados, os investidores privados, é que garantem uma sustentabilidade a longo prazo deste tipo de empresas. O Estado é chamado a correr e é chamado a intervir quando há gaps, quando há Em duas situações, desafios, não é? Quando se começa quando se ou quando está a correr mal por alguma quando está a razão. ou quando os Sim. privados não Sim, acorrem sim. por qualquer razão. Não é? E, portanto, aí faz sentido haver dinheiro público e investir. Quando os privados tomam conta e se sentem à vontade e asseguram o seu investimento, isto ganha uma estabilidade e uma sustentabilidade muito relevantes. Isso, E, portanto, no fundo, tinha estes dois efeitos muito Isso, importantes. no fundo, também é o reconhecimento, quando um privado se interessa, uma vez que está a meter lá o dinheiro dele, é o reconhecimento que acredita que aquilo está, que há um modelo de negócio, que há uma ideia ali que pode continuar. Em Portugal, do ponto de vista de promover esta ligação mais reforçada entre investidores e startups, o que é que está planeado para os próximo ano? Já agora, estamos no final deste ano, podemos olhar para 2024. Eu aproveito para dar aqui uma novidade em primeira mão. Acabámos de lançar, a Startup Portugal acabou de lançar uma conferência anual que vai ocorrer, a sua primeira edição no Porto, entre os dias 2 e 4 de maio, na Alfândega, e que vai servir exatamente para fazer a ligação entre startups e investidores. Vai se chamar SIM, Startups Investors Matching, e vai ser totalmente focada em mostrar aos investidores portugueses e aos investidores internacionais, que vamos convidar a virem cá, o que melhor se faz no ecossistema empreendedor português.
E, portanto, estamos muito entusiasmados com essa possibilidade. Vamos ter parcerias importantes que vamos anunciar brevemente. Temos desde já o apoio muito relevante da Câmara Municipal do Porto e queremos que seja um evento de referência e um momento de referência em Portugal de ligação destes dois stakeholders, os mais importantes deste nosso ecossistema, que são as startups e os investidores. O que é que tem e o que é que não tem a ver com o sítio onde estamos hoje, que é o Web Summit? É complementar, é uma abordagem nacional, eu diria que é uma abordagem mais íntima, mais curada, com Quantas uma pessoas é que possibilidade. estão a pensar ter? Eu penso que devemos apontar numa primeira edição para ter 4.000, 5.000 participantes e o que nós queremos é que seja suficientemente, digamos, focada neste relacionamento investidores e startups, de maneira a que não haja mais distrações, de maneira a que promova um relacionamento próximo, direto e eficaz entre estes dois agentes e que permita que daí venham muitos e bons negócios e muitos e bons contactos internacionais para as startups portuguesas. Portanto, eu diria que nós fazemos-lo em maio, aliás, propositadamente para não coincidir com o novembro do Web Summit, que já está nas nossas agendas anualmente e que é o evento de referência, digamos, da tecnologia e do empreendedorismo, eu diria, a nível mundial e, portanto, naturalmente que é o evento do ecossistema aqui em Portugal. Agora, eu penso que há lugar para fazermos um encontro com mais enfoque nesta relação, que proporcione um tipo de relacionamento, de contacto e de encontro entre investidores e startups que sejam efetivamente produtivos e efetivos e que permita fazer muitos e bons negócios. Olhando agora para esta edição da Web Summit e para fecharmos a nossa conversa, o que é o teu sentimento depois de uns dias que antecederam o evento atribulados? Qual é que é o teu sentimento em relação a como está a correr a edição? Não, são sempre dias muito cheios. Esta edição está a ser uma edição fantástica. E, portanto, é bom ver que, apesar de tudo o que se passou, as startups acorreram. Temos tido o stand de Portugal e de Lisboa cheio permanentemente. Temos tido uma programação muito variada. Este ano, com o programa Road to Web Summit, que a Startup Portugal organiza, trazemos 115 startups a exibirem na Web Summit em condições muito favoráveis. Estas startups têm acesso a uma preparação que começa muitas semanas antes. Levamos-las a investidores, levamos-las a parceiros, levamos-las a conhecer as outras delegações de startups que vêm de todo o mundo para a Web Summit. Na véspera do início da Web Summit tivemos uma reunião, um workshop com 400 participantes, com startups de todas as delegações estrangeiras que visitaram Portugal por estes dias. E vamos ter um concurso de startups deste Road to Web Summit que vai premiar a startup mais promissora, com um prémio de 15.000 euros patrocinado pela Galp. E que vai premiar também a startup mais entusiasta no processo, a mais dinâmica, a que aproveitou mais, digamos, o processo, e a startup com o maior trabalho feito na área da sustentabilidade e do impacto. Okay. Isto é muito importante porque dá uma visibilidade e é um momento de comunicação, um momento de estarem no palco e de se evidenciarem estas startups perante todas as outras. Na Web Summit participam 2.600 startups. 305 startups portuguesas. E, portanto, para estas 115 que vêm no programa Road to Web Summit, têm acesso a um conjunto de atividades e de programas que depois permitem que elas se evidenciem. Eu dou um exemplo bem sucedido do ano passado, a Musiversal, que ganhou o Road to Web Summit do ano passado, conseguiu angariar cerca de 2 milhões de euros de funding nos meses a seguir e teve uma visibilidade enorme e teve um conjunto de iniciativas posteriores a participarem neste programa que mudou totalmente o seu percurso e a sua vida. Não, e é isso que nós queremos. Não resisto a fazer-te uma pergunta, porque é um bocadinho a minha percepção, tenho estado muito por aqui, mas de certa maneira a Web Summit está-se a transformar num evento mais profissional e menos de entretenimento, ou seja, há mais procura pelo próprio negócio e menos procura, ou menos os palcos, estamos aqui com um palco principal atrás de nós, com coisas a acontecer, mas a ideia de que quem vem sobretudo a pensar nesses encontros, nessa capacidade de procurar parceiros e investidores e menos, se calhar, o grande catálogo de conferência, sim, que já foi também um dos grandes, ou no início, foi um dos grandes atrativos. Eu penso que sim. À medida que os anos passam, nós vamos sentindo
que os participantes utilizam muito a aplicação que a Web Summit disponibiliza para marcar reuniões, para estabelecer contactos e, portanto, vêm cá já com uma agenda pré-definida e já com a intenção de contactar esta e aquela entidade, esta e aquela pessoa. E, de facto, isto serve para isso. Quem nos visita na Web Summit consegue, em 3 dias, contactar uma multiplicidade de entidades que, de outra forma, levaria meses a atingir. Sejamos claros, isto permite, com uma enorme facilidade, uma exposição e um acesso em 3 dias, e nas semanas antes, porque acaba por ser também um polo de atração para a organização de eventos laterais, de reuniões laterais em Lisboa, com todas as pessoas que nos visitam, e portanto isto de facto é um pretexto excelente para promover e facilitar contactos entre os diferentes agentes do nosso ecossistema, e eu acho que as startups portuguesas, de ano para ano, estão a aproveitar cada vez melhor esta oportunidade. E elas hoje em dia preparam isto, pelo que nós vemos, preparam isto com uma enorme antecedência, com muito profissionalismo e muito focadas em irem contactar especificamente o investidor A, o investidor B, o parceiro A, o parceiro B, que de facto pode fazer alguma coisa pelo seu futuro. E é isto. António, muito obrigada por ter juntado a nós aqui. Obrigado. Nós hoje ficamos por aqui. Amanhã estamos de regresso a partir 9h30, 10 da manhã. Podem continuar a acompanhar-nos no site, na nossa newsletter na próxima semana e, claro, também através da nossa página de LinkedIn, onde estamos em direto desde ontem e onde continuaremos amanhã também. Obrigada e até amanhã.